Imagina, o silêncio do deserto é quebrado apenas pelo sopro frio do vento. No céu, estrelas antigas brilham como testemunhas de um drama que atravessaria séculos. Um pai, um filho, e uma ordem que desafia a razão. O Deus que prometeu vida, agora pede morte. O que se passa no coração de um homem quando a voz que ele mais confia exige o que ele mais ama? Será este o ápice da fé ou o limite da obediência? A história de Abraão e Isaque é uma das mais perturbadoras e inspiradoras já registradas. Para alguns, um retrato da confiança absoluta no Criador. Para outros, um relato inquietante sobre até onde se pode ir em nome da religião. Hoje, vamos caminhar pelo mesmo caminho que Abraão percorreu até o Monte Moriá, entre fé e dilema, obediência e amor, esperança e medo. No fim, a pergunta ecoa: o que você colocaria no altar? O chamado incompreensível. Era madrugada. O acampamento de Abraão dormia em silêncio, interrompido apenas pelo farfalhar suave das tendas e o sopro do vento no deserto. Abraão, o homem que havia deixado tudo por obediência a uma voz divina, desperta sob o peso de uma ordem que rasga a alma. Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Não era apenas uma instrução. Era um paradoxo vivo. O mesmo Deus que prometera descendência por meio de Isaque, agora pedia a vida dele. A Bíblia não registra gritos, protestos ou lágrimas naquela madrugada. Apenas o silêncio. Um silêncio que, por si só, fala mais alto que qualquer palavra. Abraão se levanta, parte a lenha, sela o jumento e chama Isaque para a jornada. O caminho até Moriá não era apenas geográfico, mas interno. Cada passo carregava o peso de uma pergunta impossível. Será que obediência absoluta pode coexistir com um amor verdadeiro? Ou será que um cancela o outro? No mundo antigo, sacrifícios humanos não eram incomuns entre povos pagãos, mas o Deus de Abraão sempre se apresentara como diferente. Então por quê? Seria um teste de fidelidade? Um choque cultural para ensinar algo maior? Ou seria crueldade pura, travestida de prova espiritual? O rosto jovem de Isaque, alheio ao que estava por vir, contrasta com o semblante endurecido do pai. Ele carrega a lenha nas costas, como quem carrega o próprio destino. Abraão segura a tocha e a faca, símbolos de decisão e irreversibilidade. Não há registros de diálogo profundo entre eles até o momento em que Isaque pergunta: Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão ecoa como fé ou fuga. Deus proverá para si o cordeiro. E assim, eles seguem. O monte já desponta no horizonte. Um lugar de encontro com Deus ou de despedida irreversível. O monte da decisão. O sol começa a subir no horizonte, tingindo o deserto com tons dourados e vermelhos. Cada raio parece iluminar não apenas o caminho, mas também a gravidade do momento que se aproxima. O Monte Moriá ergue-se à frente, imponente e silencioso, como se estivesse aguardando esse encontro desde a eternidade. Abraão, agora com passos mais lentos, sente o peso da faca em sua mão como se fosse de ferro sólido. Cada batida do coração ecoa como um tambor de guerra dentro do peito. Ele sabe que, ao chegar ao topo, não haverá mais volta. Isaque segue, obediente. Talvez confiante, talvez curioso. Sua juventude não percebe ainda a sombra que paira sobre aquele dia. A lenha nas costas é um peso físico,
mas o peso emocional repousa sobre Abraão. O pai olha para o filho e vê nele a materialização de todas as promessas divinas. Promessas que, em breve, podem se transformar em cinzas. O altar é montado. Pedra sobre pedra. Um trabalho meticuloso que parece retardar o inevitável. Abraão organiza a lenha como se a ordem das coisas pudesse aliviar a desordem de sua alma. É então que o impensável se concretiza. Ele amarra Isaque. O texto bíblico não descreve resistência. Silêncio. Apenas silêncio. Teria Isaque entendido e aceitado, ou estaria paralisado pelo choque? Abraão posiciona o filho sobre a lenha. Seus olhos talvez busquem um sinal, um último recurso, uma intervenção inesperada. Mas o céu permanece mudo. A mão sobe, segurando a faca. É neste instante que o tempo parece desacelerar. Cada fração de segundo se estende como se o universo inteiro prendesse a respiração. E então, uma voz. Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o menino e não lhe faças nada. O alívio explode em ondas invisíveis. O teste terminou, ou começou, pois agora o mundo conhecerá não apenas a fé de Abraão, mas também o Deus que intervém na última hora. Entre as moitas, um carneiro preso pelos chifres. Provisão divina. Substituição. O holocausto é oferecido, mas não com o sangue de Isaque. Prova de fé ou crueldade? O episódio no Monte Moriá sempre foi um divisor de opiniões. Para alguns, é a mais bela demonstração de fé inabalável já registrada. Para outros, é um relato perturbador, onde a obediência parece exigir a suspensão completa da moralidade humana. Na tradição judaico-cristã, Abraão é celebrado como o pai da fé. A narrativa é lida como um teste supremo, onde Deus não deseja a morte de Isaque, mas sim revelar que a confiança de Abraão estava acima de qualquer apego terreno. A intervenção, no último instante, reforça a ideia de que Deus é contra o sacrifício humano e que, na verdade, ele proveu o substituto. Mas essa visão não encerra a questão. Filósofos como Søren Kierkegaard chamaram o episódio de O Paradoxo da Fé, onde o indivíduo, em obediência a Deus, suspende o padrão ético universal. Já críticos mais contemporâneos enxergam ali um exemplo problemático de autoridade divina que, se mal interpretada, poderia justificar atrocidades. Do ponto de vista histórico, o contexto da época ajuda a compreender a tensão. Povos vizinhos praticavam sacrifícios humanos como forma de agradar seus deuses. A história de Abraão, então, se torna uma contranarrativa. O Deus de Israel interrompe o ato e estabelece o substituto animal como norma, marcando um afastamento das práticas pagãs. Ainda assim, a pergunta persiste. Por que colocar Abraão à beira de um ato tão extremo? Será que Deus precisava de prova? Ou será que era Abraão quem precisava se conhecer a esse nível de entrega? Talvez, mais do que um teste divino, tenha sido um espelho humano. Um momento em que Abraão confrontou até onde iria por aquilo em que acreditava. O Monte Moriá, assim, se torna mais do que um local geográfico. Ele representa o lugar interno onde cada pessoa se depara com escolhas impossíveis, onde fé e razão parecem caminhar em direções opostas, e o silêncio de Deus parece mais pesado do que qualquer resposta. O monte dentro de nós. Séculos se passaram desde que Abraão e Isaque subiram ao Monte Moriá, mas a narrativa ainda nos encontra. Talvez porque cada um de nós, em algum momento, seja chamado a enfrentar o seu próprio sacrifício, algo ou alguém que amamos profundamente, colocado diante de uma decisão difícil. O Monte Moriá, então, deixa de ser um ponto no mapa e se torna um território interior. Não se trata apenas de obedecer ou não obedecer, mas de encarar os dilemas que desafiam nossa própria identidade.
Há momentos em que a vida nos exige abrir mão do que julgamos indispensável e o silêncio de Deus pode ser ensurdecedor. Para quem vê o relato como prova de fé, a lição é clara. Confiar, mesmo quando não entendemos, pode nos levar a experiências de provisão e revelação. Para quem o enxerga como crueldade, a advertência é igualmente forte. Devemos questionar qualquer autoridade, mesmo a espiritual, que pareça contrariar princípios de vida e compaixão. De um lado está a entrega radical de Abraão, do outro, o Deus que intervém no último instante, impedindo que o pior aconteça. Entre esses dois extremos, existe o espaço onde vivemos, o lugar das incertezas, onde buscamos compreender a voz que seguimos. Talvez o verdadeiro sacrifício não tenha sido o de Isaque, mas o de Abraão, que entregou o controle absoluto de seu futuro. Talvez o ponto central não esteja na faca levantada, mas no carneiro provido, um lembrete de que a história não termina no momento de maior tensão, mas no instante da intervenção. Hoje, quando olhamos para Moriá, podemos perguntar: qual é o meu Isaque? O que tenho segurado tão firmemente que, se Deus me pedisse, eu não conseguiria soltar? E, acima de tudo, confio que no momento certo, Ele proverá o que for necessário? O sacrifício de Isaque continua a ser um mistério. Prova de fé? Crueldade? Talvez as duas coisas à luz de perspectivas diferentes. Mas como toda grande narrativa, ela não nos deixa com respostas fáceis, apenas com a certeza de que o encontro com Deus no cume do monte sempre nos transforma. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E até a próxima!